Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Então, pessoal, semana passada, nós finalizamos instalações elétricas prediais. Eu estava dando uma olhada aqui, né? Alguns não enviaram ainda a tarefa, tá? Lembrando aqui, ó, quem faltou algum momento presencial, por exemplo, eu vou dar uma olhada para ver se todas, porque tinha, se eu não me engano, acho que duas FOs aqui que ainda não estavam postadas, tá? Aí eu vou verificar se elas já estão postadas para acrescentar aqui. Mas quem faltou alguma aula e ainda está precisando de nota, né? Antes de iniciar a aula aqui, eu dei uma olhada na UC anterior para ver se não tinha nada pendente, né? O que tinha eu já corrigi, tá? Então, lembrando aqui, ó, que eu pedi para a monitora, para a Sara, deixa eu ver se ainda é a Sara. Ainda é a Sara aqui, mas provavelmente vai ser outra monitora, tá, pessoal? Mas de qualquer forma, ela já abriu aqui, ó. A Sara já abriu aqui o questionário de recuperação, né? Eu vi até que alguns já tentaram fazer, tá? Então, façam a recuperação, ainda está aberta aqui, tá? Vocês não vão ser prejudicados, não, tá bom? Daí eu vou olhar, se não me falha a memória, tá faltando dois aqui ainda, é porque não deu tempo e a gente já tinha que começar com a nossa UC de hoje, tá? Agora, com a UC que iniciou dia 14, né? Hoje é a primeira aula. Nós já começamos com um pouco de desvantagem, porque são quatro atividades, né? Um questionário, a atividade um, a 2.1 e a 2.2. Então, nas últimas aulas aí, eu vou dar uma estendida aí, e se não der tempo, eu coloco uma aula extra, como eu sempre faço, tá, pessoal? Daí, como a gente já havia, lembra que nas últimas aqui, ó, na UC anterior, eu já comecei a falar de prontuário das instalações elétricas, justamente, ó, foram duas aulas dedicadas ao prontuário das instalações elétricas, né? E uma tira dúvidas aí, porque a parte de prontuário das instalações elétricas, ele aborda a NR10, que é segurança em instalações elétricas. Até já fiz nessa UC, né? Já fiz um spoiler, tá? Já mostrando como é que acessa, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, o site, né? No caso aqui, ó, você coloca aqui, ó, MTE, né, NR, de tanto eu ministrar essa aula aqui, né, já vocês acessem, independente se você entrar como .gov ou não, né? É um site do .gov, né? Então essas são as normas de segurança que eu já comecei a falar delas lá em instalações elétricas, porque a NR10, né, é a norma que fala de segurança em instalações e qualquer serviço envolvendo eletricidade, ou seja, instalações elétricas, né? Seja a única abrangência que ela não faz são para instalações com a carga, né, menor do que o que eu já havia. Não é surpresa para vocês, né? Porque alguns provavelmente, como trabalham na área, já deviam saber, né? Mas nas duas últimas aulas anteriores eu já adiantei, né, que é a norma que regulamenta instalações e tem um teto, né? Um teto não, um limite inferior, né? Que é de uma carga de no mínimo 75 kVA, tá? Eu vou pegar uma tabela aqui antiga, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, das normas.
Eu não vou pegar da equatorial aqui, porque eu não sei qual é a norma específica. Eu vou pegar essa daqui da 05 só para a gente usar de referência, tá bom? A antiga aqui da Enel, né? Fui lá na tabela 1. Daí, lembra que lá na NR10, né? Aí, lembra que eu aconselhei vocês toda vez que for fazer um estudo, um laudo, um serviço, e que você tiver pegar uma orientação com uma norma regulamentadora do trabalho, você acesse o site e pegue a última versão, tá? Sempre faça isso, pessoal. Baixei aqui a nossa última versão aqui. É importante, sempre eu baixo a última e deixo ela disponível. Vou colocar na pasta nossa aqui para eu lembrar. E lembrando, né, que eu até mostrei o manual de auxílio aí, né, e orientação, né, da NR10. Por algum motivo ele não fez a cópia, eu só movi aqui. Aí lembra que eu já falei na aula anterior aí, né, nas duas últimas, o limite, que é a carga de 75 quilowatts, né, de potência. Você pode considerar que o transformador, o kilovolt ampere, né, a potência aparente, porque ela ser igual ou diferente, né, o quilowatt do kilovolt ampere, né, depende do fator de potência. Se o fator de potência for 1, as duas serão iguais numericamente, né? Até se não me falha a memória, eu expliquei isso lá em eletricidade, né? Mas só para a gente, só para refrescar a memória aqui, né? Lembra que a fórmula é potência igual a tensão multiplicado pela corrente, né? A unidade de medida da potência é o watt, a unidade de medida da tensão é o volt e a unidade de medida da corrente é o ampere, né? Então, 1 watt é 1 volt vezes ampere, tá? É 1 volt por ampere, né? Então, o pessoal da elétrica aí, né, os especialistas e engenheiros, né, eles, eles justamente fizeram essa distinção porque, na real, a potência, né, a potência tanto mecânica como elétrica aí, né, uma das unidades de medida a mais utilizada é o watts. Temos o joule, né? O joule, lembra lá a fórmula de trabalho, né? Trabalho é um. Você realiza, né? É, eu estou mudando aqui a fórmula. Né? A potência é um trabalho, né? Que você realiza num determinado tempo, né? Então, o, no caso, seria um trabalho elétrico, né? Um trabalho elétrico que você realiza em um determinado tempo. Então, quanto mais trabalho eu realizo
em um tempo menor, maior potência eu tenho. Então, você tem a unidade de medida é joule, né? A potência é joules por segundo, tá? E uma das, né, a mais clássica aí, né, a unidade de medida é o watt, tá? Então, como a energia elétrica, ela precisa de um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético numa hidrelétrica, por exemplo, ele é formado pela indução de um campo eletromagnético com um motor de corrente contínua. Então, o motor de corrente contínua, ele gera o campo eletromagnético uniforme entre os terminais do gerador. Daí, essa energia magnetizante, ela, ela é injetada no sistema, né? E gera os harmônicos, que são picos de tensão, né? Em um curto espaço de tempo, né? E esses picos de tensão aí, né, geralmente harmônicos de ordem ímpar, né, o terceiro harmônico, harmônicos de ordem par também, né, eles deformam a senoidal e, para tanto, nós temos que fazer a correção do fator de potência. Foi o que a gente discutiu lá naqueles exercícios da segunda parte de eletricidade, tá? Então, quando você vê aqui, ó, na tabela volt ampere e aqui, né, na tabela da norma técnica de distribuição e a potência aqui na norma regulamentadora em watts, você a priori considera as duas iguais, tá? Mas dependendo aí, né, ainda mais se as cargas forem resistivas, a potência em watts vai ser igual à potência em volt-ampere. Aí eles fizeram para, né, aí lembra lá que eu até fiz o triângulo das potências, né? Triângulo das potências, você tem a potência aparente, que é a unidade medida ao volt-ampere. Eles fizeram essa mudança aí para para você entender de que potência que eu estou falando, de que potência que a interface homem-máquina mostra, né, lá na hora quando você coloca lá no painel, né, um TC, né, para aferir corrente e um TP para aferir tensão, né, produto da tensão pela corrente, né, vai dar a potência aí. Então ela mostra inclusive a potência em volt-ampere, né, que é a aparente, a potência em watts. Aí lembra que é um S, né, um S maiúsculo aqui, que os livros mostram, né? E essa potência, que na verdade é uma potência gasta para geração da energia magnética nos terminais lá do gerador, né? O gerador, né, basicamente ele é uma máquina elétrica, né? Ele tem a mesma arquitetura, né? A mesma construção de um motor elétrico, né? Uma máquina elétrica em modo motor, né? Então ele tem enrolamento no estator, que geralmente ele fica parado, e um enrolamento no rotor que fica girando. E aí esse campo eletromagnético, ele vai viajar de um polo a outro do rotor. E o gerador, para ele ter um campo eletromagnético muito forte, ele precisa, né? O pessoal coloca um motor de corrente contínua para ele gerar essas linhas de campo, né? Lá na usina, esse campo eletromagnético forte para fazer com que os elétrons livres fluam no circuito e energizem o cliente, né? Energizem a indústria, a sua casa, o comércio, né? Todo e qualquer cliente que utilize energia elétrica. Então, essa potência é dado o nome de potência reativa e a unidade de medida, como a gente já gastou o watt, que é a unidade correta, né? O volt-ampere, que é uma alusão à potência watt, né? Que watt é igual a volt vezes ampere, né? Por conta da fórmula, né? Eles colocaram a unidade de medida da potência reativa de volt-ampere
aí coloca um Rzinho ou um R maiúsculo, né? Dependendo aí do livro, né? Volt ampere reativo, tá? Só a gente relembrar essa questão aí. Aí eu mostrei lá na aula passada que se a instalação elétrica tiver uma carga superior, né, a 75, que equivale a um transformador de 112,5, como a carga ela tem que ser maior que 75, né? Se fosse maior é igual seria a partir de 75. Então, uma empresa que tem um transformador de 112,5, ele já tem que ter o prontuário das instalações elétricas, né? E toda e qualquer fiscalização, né, relacionada a isso vai ser, né, cobrada aí dessa empresa por dois fatores, né? Primeiro é uma fiscalização que ela não acontece sempre assim, né? Mas como está na teoria, a gente tem que falar, né? É, até quando eu estava fazendo engenharia de segurança, né, no início, ouvi falar, tá? Os professores não confirmaram de que tinha uma agenda e que os AFTs, né, o agente de fiscalização do trabalho, iria fazer um cronograma e, e sistematicamente fazer uma auditoria em todas as empresas, né? Só que o Brasil é gigantesco, né? E você fazer sistematicamente uma vistoria, você vai o quê? Precisar de muito recurso, tá? Então, esse motivo ele já é descartado de cara, né? Mesmo porque não tem previsão, eu já dei uma olhada lá nos documentos lá do Ministério de Minas e Energia, eu não vi nada relacionado a isso. Mas outro motivo é certeiro, é o motivo de você ter uma denúncia, né, nessa empresa que ela não está cumprindo, né, a norma, né, de segurança do trabalho, então vai haver uma fiscalização em função de uma denúncia, né? Uma vistoria, né? Mas assim, pode ocorrer uma vistoria assim sem denúncia, tá? Não é igual o CREA, né, que ele verifica cada obra na sua região, né? Verifica a obra, verifica os pré-requisitos para ver se necessita de uma anotação de responsabilidade técnica, né, de um responsável técnico pela obra, né? O CREA geralmente ele faz isso, mas a como é que eu falo? Geralmente o, o Ministério do Trabalho e Emprego ele não tem esse serviço, né? Pelo menos, né, é o que eu apurei, tá? Aí, pessoal, hoje, né, já de início aqui, vamos fazer análise, né? Vamos já começar pelo questionário, tá? Vamos lá no. Então, temos três atividades, né? Intitulada atividade um, atividade 2.1 e a 2.2. Inclusive, a 2.1 e a 2.2 são complementares, tá? Que eu me lembro bem disso aí. Vamos já começar pelo questionário, tá? Questionário, pessoal, tem 10 questões, né? Então, assim, eu acredito que vai ser tranquilo, né? Essa análise, né? Então, não esqueça, pessoal, acessem o Ministério do Trabalho e Emprego, coloca lá no Google NR, tá? E aí você vai ter todas as NRs até então elaboradas, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tá vendo? Ó, tem disposição geral, né, gerais, né, e gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Lembra que eu disse que é, em segurança do trabalho você tem, como ele lida, né, com o trabalho, com várias funções, existe o chamado CBO, né, Código Brasileiro de Ocupações. Então essa lista de ocupações aí, ela abrange todo e qualquer tipo de
atividade laboral, ou seja, de trabalho, né? Então, existe algumas normas aqui, essa daqui é o inicial, inspeção prévia, aqui está falando que está revogada, embargo, interdição, a famosa NR4 aqui, né? O SESMIT, né? O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, né? A CIPA aqui, ó, a NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR6, NR7 aqui, ó, controle, programa de controle, é o PCMAT, né? PCMAT não, desculpa, é o PCMSO, isso, PCSMO, que é o acrônimo, que é Programa de Controle Médico, né? PCMSO, né? De Saúde Ocupacional. NR18, né? Que antigamente ele chamava PCMAT, tá? Então, o PCMAT aí trata de edificações, tá? Ah, o NR18 fala sobre construções, né? Atualmente, ó, nós temos 38 NS. Na época que eu fiz a pós em segurança do trabalho, né, engenharia de segurança, tinha, na verdade, só 33, né? Então, lá desde 2011 para cá, olha o tanto de norma que foi criada aqui, ó. Essa aqui, ó, condições de meio ambiente e trabalho na indústria da construção, ela foi motivada. Lembra daquele acidente da P-36, né? Então, eu não me lembro qual que foi a data, mas a NR-34 ela foi motivada, né, por esse acidente, né, daquela plataforma P-36. Eu trabalho em altura. Até então, trabalho em altura, ele estava sendo abrangido pela NR18, né, que fala de segurança na indústria da construção. Porque na indústria da construção você tem, né, na maioria dos trabalhos aqui, você tem trabalho em altura, por exemplo, na construção, né, por exemplo, o pessoal aí da construção colocar um reboco em um prédio, utiliza andaime, né? Tem uma cadeirinha também que o pessoal utiliza para fazer a pintura. Aqui na NR10, por exemplo, o eletricista de redes, o eletricista de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, eles trabalham em altura, né? Às vezes, o eletricista industrial, né, e o residencial também, dependendo aí, né, do nível em relação ao solo, né? Ele também faz trabalho em altura, né? Por isso que tipificaram o trabalho em altura, né, numa norma própria, que foi a NR35 aqui, ó. Então, a NR36 sobre abate e processamento de carne e derivados, a 37, ó, plataformas. Ah, não, foi a NR37, né? A 34, não, eu acredito que foi a NR37. Esse acidente aí foi um. Eu não sei os detalhes, mas o que falam por aí, né? O pessoal da segurança do trabalho diz que foi em função de um erro crasso, né? Ou seja, um erro assim grotesco que aconteceu o acidente aí na plataforma aí, né? Então é bom regulamentar. Então, pessoal, toda e qualquer ocupação existe, né, um código que tipifica, né, o que que aquela ocupação faz, né? O Código Brasileiro de Ocupações. E lembra que eu até mostrei para vocês, né, um, um prontuário elétrico aqui, ó. Mostrei lá um da Vivo, ó. E eu até tinha mostrado aqui, ó, um dos documentos, ó, um exemplo de ordem de serviço. Ó, aqui, ó. Lembra que na aula passada eu mostrei, né, na UC passada aí, né, já entrando nesse assunto de prontuário, né? Tá vendo aqui, ó? Operador de subestação de energia elétrica, ele vai ter um código brasileiro, né? Uma ocupação
relacionada a essa função, que é operador de subestação de energia elétrica. Basicamente, o profissional que na época a gente fez uma pesquisa e observou o que mais se adequava era o eletricista de redes, né? O eletricista de rede de distribuição. E também a gente deu preferência, né, para quem já era tanto o eletricista industrial, né, porque envolvia fazer manutenção em quadro de baixa tensão, né, dentro da subestação, e também fazer manobra, que é uma tarefa do eletricista de redes. Então a gente pegou esses dois perfis e juntou em um só e criou o operador de subestação de energia elétrica, tá? Que cuida da estação rádio base no caso desse cliente aqui do Davivo, tá? Então, pessoal, aí vamos dar uma analisada aqui no nosso no questionário, tá? Só um minutinho aqui, pessoal, porque eu esqueci de colocar no silencioso aqui. Um minutinho aqui. Vamos lá, pessoal. Então, ó, questão 1, né, para para não tirar zero, né? Qual a norma que regulamenta a segurança e eletricidade, né? Então, obviamente, né, é a norma ANR10. Lembra que eu falei, toda norma, ela tem um número, né? Um número sequencial aí, né? Que é motivado, aí, né, pelo seu, né? Lembra que eu falei, tem um padrão, toda norma, né? Por exemplo, a NR10, todos os seus itens e subitens, né? Por exemplo, toda norma tem, ó, campo, objetivo e campo de aplicação, medidas de controle, né? Ou seja, objetivo, campo e aplicação, para que que ela serve, né? Por que que essa norma foi criada? O que que ela faz, né? Ao que ela serve? As suas medidas de controle, já que todas essas NRs aqui, elas têm um objetivo. Um objetivo é lógico que dentro da sua área, né? No caso da NR10 é dentro da eletricidade, né? Trabalhos com eletricidade. É garantir, né, a segurança e a saúde do trabalhador. Ou seja, é garantir requisitos mínimos que esse trabalhador faça a sua rotina laboral com saúde e com segurança e que não venha adquirir, por exemplo, uma doença ocupacional, tá? Então, lembrando, pessoal, é sempre bom frisar, né? Eu sei que às vezes eu posso ser repetitivo aqui, né? Toda e qualquer atividade, eu não estou falando aqui só no Senai, né? Outras instituições aí eu já vi, né, até no o Google Sala de Aula, né, tem o Google Sala de Aula, outras plataformas aí também, né, quando você faz um formulário, o formulário tem como você configurar ele para cada pessoa que acessar o formulário, ou cada vez que você renova o acesso desse formulário, ele se apresenta, né, com as alternativas, né, A, B, C e D até E aqui, por exemplo, a primeira, né, mas que ele troque, né, as respostas aqui para evitar a questão de cola, né, questão alguém faz aí, ó, fulano, a primeira é a letra A, a segunda é a letra B e tal. Então, se atenha ao conhecimento, se atenha o que que a pergunta da questão ela, né, o que que ela aborda e qual que é a sua resposta, tá?
Então, lembrando que o que está aparecendo aqui para mim pode ser que apareça diferente para vocês. Então, a gente sabe que é a NR10, né, que é a norma aí que regulamenta a segurança em eletricidade, né? E essa matéria aqui, né, ela é uma compilação da NR10 com o outro curso que está lá no anexo 3, né, que é o curso também de 40 horas, né, o curso de CEP, tá? Esse curso orienta todo e qualquer trabalhador nos pré-requisitos, né? Segurança em eletricidade. Então, toda norma ela tem um número característico, ó, tem até aqui, ó, NR40, né? A gente acabou de ver que só existe 37, não, 38, né? Normas, né? Então, você tem que ficar ligado, né? Vamos lá, vamos para o próximo aí. Você clica aqui. Ah, não, eu apertei NR30, por exemplo, e não é, né? Aí eu quero corrigir, ou você coloca limpar escolha e você aperta no correto, ou simplesmente você aperta, ó, por exemplo, apertei aqui no NR12, né, que é máquinas e equipamento, né? Ele regulamenta segurança, né, no tocante a vários tipos de máquinas e equipamentos, por exemplo, motosserras e similares, né? Então, não é, né? Então, aí você simplesmente só toca aqui na alternativa, né? No caso meu aqui é a C, né? O NR10, né? Vamos para o próximo. O que significa a sigla EPI? Eu comentei agora há pouco, né? É equipamento de proteção individual. É a nossa famosa aqui, ó, NR6. É NR6 que regulamenta, né? Inclusive na própria NR6, em outras NRs, né, eles abordam a questão de sinalização, né, que é uma medida de proteção coletiva, ou seja, para todos. Por exemplo, a sinalização com cone, a própria cor do uniforme lá do trabalhador, né? O de linha viva, por exemplo, ele é todo laranjado, os cones são laranjados, a roupa aí, por exemplo, pessoal aí da Equatorial, né? Tem alguns da terceirizada que tem o jaleco, ele é cinza, né? A Japão, né? A calça é cinza, mas ela tem o quê? Uma fita reflexiva, justamente para chamar atenção. Então, todo equipamento de proteção individual, ele além de ele protege você no âmbito individual, mas não só nessa norma, ela também aborda sobre equipamento de proteção coletiva, né? Mas também nas outras normas para cada, né? Dependendo do contexto, né? Aqui no contexto de eletricidade, também fala sobre medidas de proteção individual e coletiva, mas a que fala mesmo é NR6, tá? Então, a sigla faz alusão à NR6, né? Então, equipamento de proteção individual. Para você errar isso aqui, pessoal, é só você nunca ter ouvido falar na vida de segurança do trabalho, né? Para equipamento de proteção contra incidente, né? Você pode até errar aí no acrônimo, né? Agora, né, eu acabei de falar, né, o que significa EPC, né, equipamento de proteção coletiva, ou seja, é uma medida coletiva. E a medida coletiva não é só um equipamento, mas ela também é uma atitude ali, por exemplo, você colocar uma linha de vida, né, uma linha de vida numa escada ou numa escada tipo marinheiro, por exemplo, aqui, ó. Vamos pôr essa aqui, ó, escada tipo marinheiro. Isso aqui, ó, você encontra em subestações. Uma vez eu vi num condomínio que você sair da sala de máquinas para o alto do prédio, você saía por uma janelinha e aí você ficava exposto, né? Poderia cair lá do prédio.
E daí, dessa janelinha tinha uma escada tipo marinheiro para você acessar o alto do prédio, né? O pessoal, sim, eu fiquei impressionado como que uma vez eu fui fazer a vistoria, né? Aí eu entrei numa escadinha dessa aqui. Só para vocês terem uma ideia, aí tinha um equipamento de celular, né? Tinha uma torre de celular em cima do prédio, né? Então, imagina só, tinha que ter geralmente nessa escada aqui, tipo marinheiro, você tem uma linha de vida acoplada nela. E daí você tem que estar com cinto paraquedista, você tem que estar com trava-quedas, e na hora que você for entrar, né, você acopla o trava-quedas. Aí tem que ser um trava-quedas para a linha rígida que eles chamam, né, que é um cabo de aço, na verdade, né? Então existe um mordente do trava-quedas que chama de came, né? Que na hora que você geralmente ele parece uma vírgula, assim, Aí na hora que você puxa ele para baixo, né? Você tem que instalar ele com a seta para cima, né? Na hora que você puxa ele para baixo, ele vem aqui o came, né? Essa alavanca, e ela trava ou na corda, né? Que é uma linha flexível. Aí você tem um mordente diferente, né? Para ele fixar na corda. E também o mordente para fixar do came, para fixar num cabo de aço, ele é diferente. Beleza. Então, ó, equipamento de proteção coletiva. Antes de realizar qualquer serviço próximo à eletricidade, primeiro é necessário constatar o quê? Que não se faz necessário constatação antes do serviço? Não, você tem que fazer antes e depois. Que possui ferramentas necessárias? Que existe ausência de tensão? Se o alicate que possui é isolado, né? Então, é, tem aqui na NR10 que diz aqui, né? Tem um item que fala que é necessário você verificar, né? Você desenergizar o circuito, tá? Lembra lá do dicas, né? Desligar, impedir, constatar, né? Que é constatar a ausência de tensão, né? Desligar, impedir, constatar, fazer o aterramento temporário depois que você constatou que realmente foi desligado, né? Seccionado, né? E fazer a sinalização, né? Então, para você ter a certeza que o circuito está desenergizado, você tem que fazer esses passos, e um deles envolve a ausência de tensão. Então, a letra C é a que mais se adequa aqui. Vamos para o próximo. Os números de acidente com eletricidade são cada vez mais assustadores, né? É verdade, isso é uma constatação que aqui a questão está fazendo, né? Motivo pelo qual os acidentes continuam acontecendo é então tem muito acidente, né? Mas por que que isso continua acontecendo? E realmente ainda tem muito acidente ocorrendo. A letra A, que é o total descaso e de respeito com os procedimentos de segurança. Letra B, falta de campanhas publicitárias. Campanha tem, tá? Que informa do risco, total descaso e de respeito com políticas públicas. Política pública é uma coisa. Uma coisa é você elaborar uma política pública, outra coisa é, depois de elaborada, ela ser aprovada e depois você executar essa política pública, né? E letra D, que é a falta de políticas públicas de conscientização. Tem, existe, viu? O que mais se adequa aqui, ó, é o total descaso e desrespeito com os procedimentos de segurança. Porque de nada adianta eu colocar aí a mais famosa aí né, da TV, a Anitta aí para fazer propaganda, colocar quem quer que seja, Jesus Cristo para fazer propaganda. Se você não obedece à regra, se você não segue regras, se você vareta sinal, se você faz tudo de errado, se você é aquele cara do contra, não adianta. Você está o quê? Com um total descaso e desrespeitando os procedimentos de segurança. Então,
por mais que tenha propaganda, por mais que tenha incentivo, por mais que tenha, né? Ah, não. É igual, por exemplo, você pode pagar os estudos de uma pessoa, mas se essa pessoa não for lá estudar, né? Você pode pagar os estudos, você pode pagar roupa, casa, tudo, tudo para ele. Você pode fornecer tudo, né? Dinheiro, amor, carinho, mas se ele não for lá e fazer o que tem que ser feito, que é estudar, ou seja, se ele te desrespeitar e, nem te ligo, né? Tá pagando mesmo, né? Ah, não. Vou empurrar com a barriga. Então, nada vai adiantar. Você não vai se formar, os procedimentos de segurança não vão acontecer, tá? Então, simplesmente é descaso. Vamos para o próximo aqui, ó. Quais os trabalhos com eletricidade oferecem riscos? Apenas aqueles que são feitos em linha viva, o 13.8? Não, não necessariamente. Vamos ver o próximo aí. Todos os trabalhos que envolvem eletricidade é perigoso. Isso é verdade, viu? Eu tô apostando nessa aqui. Vamos ver o próximo. Apenas em alta tensão, né? Linha viva, inclusive, antigamente é chamada de alta tensão, né? Hoje em dia é de média, né? É de 1.000 até 36,2 kV, tá? Vamos ver, apenas trabalhos com eletricidade próximo a rios e lagos. Eletricidade por si só ela é perigosa, viu? Então, tudo que envolve eletricidade é perigoso. Até os de extra baixa tensão que não são contemplados pela NR10. Tudo que envolve eletricidade, gente, é perigoso, tá? O que que é APR, né? Lembra que eu mostrei para vocês, né? É o acrônimo para análise preliminar, né, de risco, tá? Aí lembra que eu até mostrei um exemplo para vocês. Ah, ok, ó. Esse é um exemplo aqui de uma. Deixa eu abrir com outro programa aqui. Esse é o exemplo, ó, clássico de uma APR, né? De uma análise preliminar de risco. Ou seja, você vai verificar. Você vai constatar se existe risco, né? Aqui, ó, número do veículo, né? Veículo, serviço técnico comercial, se é de moto ou se é outro tipo de veículo, né? Se é uma solicitação de serviço, se é um corte ou uma religação, ou uma ordem de serviço com outro tipo de serviço, por exemplo, a troca do elo fusível de uma chave fusível, por exemplo, né? Então você tem que ver, ó, quais os riscos, quais os EPIs que eu estou utilizando, qual a sinalização, né, medida de controle é, coletiva que eu estou utilizando, né? Ó, os EPCs, escada, lençol isolante, né? Depois de toda essa verificação, esse checklist, aí sim você vai se expor aos riscos, né? Você sabe quais riscos que são e você tomou cuidado para não, né, perecer perante esses riscos, né? E aí você vai fazer o quê? Um trabalho seguro. Ainda sobre a PR, é correto afirmar, seu preenchimento é somente parcial e não importante? Acabei de falar que ele é extremamente importante. Inclusive, ela é arquivada e utilizada quando de uma perícia, né? Quando de uma reclamação trabalhista, por exemplo. Ó, esta deve ser preenchida antes de qualquer procedimento de manutenção, tá certo? Vistoria ou construção, pois por meio dela o profissional deverá evitar situações de risco. Já estou acreditando nessa aqui. Vamos ver o próximo. Agência Paranaense de Risco. Não. Pode até existir, viu? Mas não é Agência Paranaense de Risco. Vamos para o próximo aqui. Antes do início de qualquer atividade, deve ligar para o Ministério da APR. Não, não existe esse ministério. Então, é a letra B mesmo. É preenchida antes de qualquer. Cada empresa tem o seu, né? Igual eu mostrei aqui no prontuário, né? Você tem uma APR aqui que está no modo modelo, né? Um modelo de OS, né? De ordem de serviço. Vamos para o próximo aqui, ó. Qual o nome do dispositivo indispensável em uma instalação elétrica que protege contra choque e fuga de corrente, né? É o disjuntor. Você encontra ele como dispositivo que está escrito aqui, ó, dispositivo diferencial residual
e como disjuntor DR, né? O dispositivo diferencial e residual, ele, ele só protege contra choque e fuga de corrente. O disjuntor DR, ele, além de proteger contra choque e corrente, protege contra curto-circuito e sobrecarga, né? Mas é o DR mesmo, viu? Agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, né? Conforme a norma regulamentadora número 10, né? Essa daqui, diz que no item 10.2.9.3, vamos lá no item aqui, ó. É vedado o uso de adornos pessoais, né, nos trabalhos com instalações elétricas, ok? Em suas proximidades. Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está correta? Sim, né? A gente já sabe que é ou é letra D, letra B ou é letra D, né? Sim. Desde que os adornos sejam de boa aparência. Que piada, né? Os adornos ser de boa aparência, né? Como se diz, você vai tomar um choque do mesmo jeito. Então tá errado. Sim, pois o uso de adornos pode oferecer diversos riscos à integridade física, ou até mesmo ocasionar morte em alguns casos. Ou seja, ó, o relógio, ele pode se energizar por indução eletromagnética, ele pode prender em alguma parte e provocar um acidente, anel, né? Por exemplo, correntinha metálica. O ideal é você não usar adorno nenhum para não prender ou gerar alguma indução eletromagnética. Tranquilo? Então, ó, não esqueçam, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, não esqueçam, ó, finaliza a tentativa, pessoal, tá? E aí você clica aqui, em enviar tudo e terminar, beleza? Aí sim vai ser registrado o seu questionário. Tranquilo? Próxima aula, próxima aula aqui, ó, dia 24. A gente vai falar sobre a atividade um, né? Talvez dê para falar da 2 e da um, mas geralmente eu consigo falar da um e aí na última, né? 8 do 5 a gente fala da 2.1 e da 2.2, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui a nossa compartilhamento. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tenham bons estudos, bom feriado, tá? E a gente se vê na próxima semana.